Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de forte queda durante o dia de ontem, hoje o dólar comercial volta a operar em alta frente ao real, principalmente depois do presidente norte-americano Donald Trump impor tarifas bilionárias à China. Hoje, a alta do dólar comercial diante do real é de 1,25%. E com isso, a moeda norte-americana volta a encostar nos R$ 3,31. Apesar dessa decisão de impor as tarifas bilionárias à China, segundo os termos do memorando, Trump visará as importações chinesas somente após um período de consultas, uma medida que dará a lobistas da indústria e legisladores a chance de diluir a lista proposta de mais de 1.000 produtos. Essa informação é da agência inglesa Reuters, mas hoje, então, o dólar tem forte alta frente ao real. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recua 0,25% aos 84.767 pontos. O índice Bovespa hoje teve queda no início do dia, depois passou a operar em alta, puxado principalmente pelas empresas de siderurgia. Isso aconteceu principalmente por causa do anúncio do governo norte-americano de que o Brasil, por enquanto, está na lista dos países isentos da taxação do aço e do alumínio importados para o destino. Isso porque os dois países, o Brasil e os Estados Unidos, estão em negociações. Por enquanto, então, o Brasil está fora dessa lista aí das taxações do aço e do alumínio importados, mas depois pode voltar a compor a lista. Isso fez com que as ações da siderurgia tivessem boas altas hoje durante a tarde, mas no fim da sessão, agora se aproximando no fechamento da sessão, o índice Bovespa mais uma vez voltou a operar no negativo, então, a 0,25% de queda. Neste momento, o índice Bovespa em queda, dólar em alta. Hoje também o mercado acompanha o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. O julgamento ainda está acontecendo e não tem hora para acabar. E para orientar produtores e empresas na participação dos leilões de PEP e PEPRO, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou uma cartilha. E da capital federal, a repórter Camila Xavier tem as informações. A Companhia Nacional de Abastecimento lançou esta semana novas cartilhas sobre o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, o PEPRO, e o Prêmio para Escoamento de Produto, o PEP. O objetivo das cartilhas é orientar o produtor e empresas que pretendem participar dos leilões realizados pela Conab. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o gerente de operações especiais da Conab, Alan Silveira dos Santos. Alan, a quem se destina o PEPRO e o PEP? Bom, primeiramente, o PEPRO se destina aos produtores rurais e cooperativas de produtores rurais, lembrando que é uma política de garantia de preços mínimos, o PEPRO. Então, produtores rurais e cooperativas participam diretamente dos leilões com a Conab, através das bolsas de mercadorias, e o PEP se destina às indústrias, comerciantes e outros segmentos que são definidos num aviso específico. Tá? A cartilha se destina a esse público que deseja participar das operações, entender um pouco mais. A gente tentou detalhar um pouco as operações para tornar uma linguagem um pouco mais clara para o produtor, e para as indústrias ou comerciantes que participam do PEP também, para facilitar o entendimento das operações. E qual a diferença entre os dois? Basicamente, no PEPRO, participam produtores rurais e cooperativas diretamente. Os produtores rurais e cooperativas participam do leilão, arrematam o prêmio, fazem a venda do produto para uma região, para um segmento permitido, e depois comprovam o escoamento também para uma região permitida nos nossos avisos. Tá? Então, PEPRO, produtor rural ou cooperativa diretamente. No caso do PEP, o produtor rural também é beneficiado, só que indústrias e comerciantes ou outros segmentos que são permitidos no aviso são obrigados a comprar do produtor rural e pagar o preço mínimo. E, em contrapartida, eles devem escoar o produto para uma região definida no aviso e comprovando a compra e pagamento pelo preço mínimo e o escoamento da mercadoria, ele recebe o prêmio que é leiloado pela Conab. Tiveram algumas mudanças, né, nessas novas cartilhas. Quais foram as mudanças? Basicamente, nós atualizamos as cartilhas, além de deixar a linguagem mais clara, estabelecemos também, como condição de participação, o cadastro no SICAM, que é o sistema de cadastramento aqui da Conab. Então, todos os produtores rurais que participam das operações e todos os arrematantes, no caso do PEP,
eles devem estar cadastrados no SICAM. No caso de produtor rural, ele cadastra. No caso do PEP também, aqueles que vão comprar dos produtores rurais, é necessário que esses produtores rurais se cadastrem no SICAM para que a operação seja dada como correta. Essas são, então, as exigências para participar dos programas? Isso, o SICAM é uma das exigências, na cartilha a gente detalha as demais exigências e é bom destacar também uma outra mudança que é a criação do sistema IDNF externo, na realidade a atualização desse sistema nas cartilhas, que é um sistema que os produtores ou os arrematantes, no caso do PEP, eles têm que inserir as notas fiscais e com isso a gente ganha um pouquinho de agilidade na conferência e no pagamento e também segurança aos produtores, mais transparência para eles daquilo que eles estão entregando à Conab. Alan, e para quem deseja então participar dos programas, se inscrever, aonde que eles podem acessar, onde é que estão as cartilhas? Bom, no site da Conab é possível acessar de forma simples essas cartilhas, basta clicar em a Conab, aí vai aparecer uma outra guia, você vai clicar em Conheça a Conab e vai ter uma terceira guia, Programas Cartilhas. E lá estarão essas cartilhas atualizadas tanto do PEP quanto do PEPRO. Qual o site da Conab? www.conab.gov.br. Lá tem um destaque também para os avisos, os avisos, os editais, nós podemos acessar também a partir do site da Conab. O SICAM é um cadastro muito importante, é um cadastro novo e que o preenchimento correto do SICAM é extremamente importante. O SICAM é um dos maiores problemas que tem da operação. Se você tem um cadastro errado, isso pode dificultar a operação e atrasar o seu pagamento. Peço aos produtores que dêem uma atenção especial ao cadastramento correto no SICAM. Tá bom? Tá certo. Aí a dica do Alan Silveira dos Santos, gerente de operações especiais aqui da Conab. Obrigada, Alan, pela participação e a gente volta aos estúdios. Ainda no assunto dos leilões da Conab, produtores e indústrias da região sul do país que estão com dificuldades para escoar o arroz poderão participar de novos leilões de PEP e PEPRO. Mais informações com a repórter Kylie Rodrigues. Os leilões serão realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. As operações estão agendadas para o dia 27 de março. Para o PEP serão ofertadas 90 mil toneladas, 75 mil para o Rio Grande do Sul e 15 mil toneladas para Santa Catarina. Já no PEPRO, o incentivo será de 15 mil toneladas para o Rio Grande do Sul e 2 mil toneladas para Santa Catarina. No último leilão foram negociadas 38 mil toneladas pelo PEP, o que representou 100% do total ofertado. Já no PEPRO, a negociação foi de 14,4 mil toneladas, das 32 mil oferecidas. Kylie Rodrigues para o SBA. E falando em arroz, o preço do arroz teve uma alta ontem de 0,20% no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Com essa valorização do produto ontem, a saca de 50 quilos aparece por R$ 35,08 no indicador CPE para o estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor do cereal no Brasil. Alta no último levantamento diário, só que com essa alta agora o produto está estável no acumulado do mês de março. O arroz estava em queda no acumulado do mês e agora, então, com essa valorização, os preços mais uma vez se encontram estáveis. O preço do arroz no Rio Grande do Sul. E o feijão segunda safra está em pleno desenvolvimento no centro-sul do país. E para saber se o tempo vai contribuir para a cultura, vem aí Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A umidade do solo segue ainda elevada na maior parte do centro-sul. Os índices agora variam em torno de 80% nas áreas em azul, alcançando 90% nas áreas em rosa. Apenas no Mato Grosso do Sul é que o tempo mais seco ao longo dos últimos dias e as chuvas muito fracas e irregulares acabaram diminuindo a disponibilidade hídrica do solo. Para os próximos dias, segue chovendo na maior parte do centro-sul e as chuvas ganham força, tanto na região centro-oeste, também na região sul. Paraná e Santa Catarina agora terão um volume de água bastante elevado, alcançando até 50 milímetros em apenas 5 dias. A chuva diminui de intensidade na região sudeste, especialmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso porque aquele sistema frontal que atuava próximo à costa da região agora já se afasta em direção ao oceano e diminui a chance de instabilidades, especialmente entre Minas Gerais. Durante o segundo período, até pelo menos o dia 1º de abril, tem previsão de chuvas
perdendo intensidade no centro-sul, as pancadas seguem um pouco mais significativas, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina. Nas demais áreas, chuva mais fraca e também com menor volume. Durante o terceiro e último período, até o dia 6 de abril, as instabilidades ainda atuam no centro-sul, só que com menor intensidade na região sul e também sudeste. Na região centro-oeste, pancadas mais fortes e também com risco até para temporais no estado do Mato Grosso, onde o volume de água segue bastante elevado, em torno de 50 milímetros. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente na maior parte do centro-sul e especialmente a segunda safra de feijão, que está em fase de desenvolvimento, segue bastante beneficiada, porque a condição hídrica do solo deve seguir também mais elevada, beneficiando as lavouras que estão em crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E você vai ver depois do intervalo que a Presidência da República recebe o documento que contesta o preço mínimo do café. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando sempre ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E os Estados Unidos, que são os maiores consumidores mundiais de café, estão querendo sair da Organização Internacional do Café. Quem comenta o assunto é o jornalista Antônio Resch. Olá, Resch. Olá. Bem, mais uma do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Nesta semana, os representantes do governo norte-americano estiveram na Organização Internacional do Café, na sigla em inglês é ICO, né? International Coffee Organization, para pedir o desligamento dos Estados Unidos dessa entidade. A OIC congrega, numa entidade, compradores e vende produtores e consumidores de café. Os Estados Unidos, como se sabe, são os maiores consumidores de café do mundo. Depois vem Brasil. E com a saída deles ainda se avalia o que vai acontecer. Mas é mais uma do seu Trump, que quer cada vez mais tirar os Estados Unidos dessas organizações multilaterais. Isso provavelmente pode ter consequências, mas elas ainda estão na fase de avaliação. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Resch. E aqui no Brasil, a Presidência da República confirmou hoje o recebimento do documento que contesta os preços mínimos do café praticados no Brasil. O documento foi emitido pela Associação de Cafeicultores do Brasil e agora também é encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Nós trouxemos este assunto ontem aqui no programa Mercado do Campo, em uma entrevista do jornalista Walter Puga Júnior com o presidente da Sincal, Armando Mattioli. E falando em café, o café arábica opera em alta hoje na Bolsa Futura de Nova York. Ele chegou a recuar durante boa parte da sessão por causa da queda do petróleo e do avanço do dólar frente ao real, mas foi puxado para cima com a ajuda de fatores técnicos. De olho na tela, contratos com entrega em maio em alta de 0,12%. por $1,19 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,21 por libra-peso e contratos com entrega em setembro aparecem por $1,23 por libra-peso. Dia de alta, portanto, para o café arábica em Nova York e também para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em março têm uma forte valorização hoje de 2,4%. Os contratos com entrega em maio avançam 0,14% para $143,80 a saca. Os contratos com entrega em julho têm alta de 0,18% para $139,90 a saca no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, registram alta de 0,14% para $147,45 a saca no ajuste atual, com uma nova alta nos últimos negócios. Já o café robusta na Bolsa Futura de Londres teve um comportamento descolado do comportamento do arábica em Nova York e opera em queda nesta quinta-feira. Os contratos do robusta com entrega em março têm recuo de 0,61% para $1.789 a tonelada. Contratos com entrega em maio registram queda acima de 0,5% por $1.742 a tonelada. Contratos com entrega em julho têm queda de 0,61% para $1.770 a tonelada. E os contratos com entrega em setembro do café robusta em Londres
toneladas aparecem por 1.772 dólares a tonelada. Café robusta, portanto, em queda nesta quinta-feira. E a colheita da soja pode ser atrapalhada pelas condições climáticas no Mato Piba. Mais detalhes do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. A colheita da soja na região do Mato Piba já começou ao longo dos últimos dias, mas ainda segue em ritmo bastante lento, em fase inicial. No Maranhão é que os produtores vêm avançando um pouco mais a fim de plantar o milho safrinha. A disponibilidade hídrica do solo para a maior parte da metade norte do Brasil segue elevada, tanto na região norte até o interior nordestino, índices que alcançam 90% de umidade do solo, especialmente nas áreas em rosa. Para os próximos dias tem previsão de chuva, as instabilidades mais fortes acontecem na região norte e avançam também pelo interior nordestino. Maranhão, Piauí e a faixa oeste da Bahia são as áreas que mais recebem pancadas de chuva e com forte intensidade na região nordeste. O volume de água segue elevado, podendo alcançar 70 milímetros entre o Tocantins, Pará e também no Maranhão. Durante a segunda semana, entre os dias 28 de março até 1º de abril, as chuvas seguem bastante significativas na região norte. Dessa vez, as pancadas migram um pouco mais e a chuva mais forte acaba se concentrando na faixa oeste da região norte. No interior do Nordeste, a chuva também deve seguir persistindo, apenas perde um pouco mais de intensidade, mas o volume de água segue bastante elevado, alcançando ainda 50 milímetros entre o Maranhão até o Ceará. Na Bahia, que a chuva perde intensidade, o tempo mais seco até volta a predominar. Durante o terceiro e último período, entre os dias 2 até o dia 6 de abril, a chuva ganha cada vez mais intensidade na região norte. Dessa vez, então, tem risco para chuva forte na maior parte da região. As instabilidades ganham bastante intensidade, tem potencial para temporais e o acumulado de água deve ser bastante elevado, podendo alcançar até 130 milímetros entre o Amazonas e o Pará, especialmente. Na região nordeste, chuvas mais significativas, principalmente entre o Maranhão até o Ceará. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de soja, especialmente da região do Mato Piba. Por conta disso, isso pode atrapalhar e paralisar as atividades de colheita da soja na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana. E a soja que operou em queda hoje durante boa parte do dia na Bolsa de Chicago, pressionada principalmente por causa de uma possível guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, passou a reverter essas perdas no fim da sessão, impulsionada pela notícia de que deverá haver um novo corte na safra de soja da Argentina. De acordo com as agências de notícia, a Argentina não deverá mais produzir 40 milhões de toneladas, e sim 39 milhões e 500 mil toneladas. São 500 mil toneladas a menos e isso ajudou a sustentar os futuros da oleaginosa na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. De olho na tela, contratos com entrega em maio sem alteração permanecem a 10 dólares e 29 centavos por bushel. Os contratos com entrega em julho têm um leve avanço de 0,02% para 10 dólares e 40 centavos por bushel e os contratos com entrega em agosto avançam também pouco, avançam 0,07% para 10 dólares e 42 centavos por bushel, mas ainda assim os principais contratos mais próximos conseguiram reverter as perdas observadas durante a sessão de hoje. Soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também acompanhou essa movimentação e teve poucas variações nos preços das cotações dos contratos mais próximos. Os contratos com entrega em maio encerram a sessão de hoje sem variação, com isso permanecem aí com o valor de 22 dólares e 70 centavos a saca no ajuste atual, caindo 2 centavos de dólares nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm uma leve alta de 0,04% por 22 dólares e 94 centavos a saca no ajuste atual, com uma queda de 9 centavos nos últimos negócios, e os contratos com entrega em setembro também tem o mesmo avanço de 0,04% para 22 dólares e 72 centavos a saca no ajuste atual. E pelo segundo pregão seguido, o milho registra alta hoje na Bolsa Futura de Chicago. Os contratos com entrega em maio registram uma alta de 0,26% e aparecem por 3 dólares e 76 centavos por bushel. Contratos com entrega em julho em alta de 0,32% para 3 dólares e 84 centavos
por bushel e contratos com entrega em setembro com avanço de 0,25% para $3,90 por bushel. De acordo com as agências de notícias, a demanda pelo milho dos Estados Unidos segue firme e isso vem sustentando os preços então pela segunda sessão seguida. Milho BMF Bovespa tem um comportamento distinto do milho em Chicago e cai na sessão eletrônica de hoje. Os contratos com entrega em maio para o milho BMF Bovespa têm recuo de 1,76%. Contratos com entrega em julho registram queda de 1,39% e contratos com entrega em setembro também caem acima de 1% na sessão de hoje. E o mercado do campo desta quinta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, ao vivo, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.